Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Me chamo Bianca. Tenho 28 anos, e até pouco tempo atrás, eu era o retrato da previsibilidade. Funcionária pública no setor administrativo da Prefeitura de Campinas. Minha rotina era tão cronometrada que até meu despertador parecia já saber o que viria depois do café. Sempre fui discreta, calma, organizada e profundamente vazia por dentro, embora eu nunca tivesse coragem de admitir isso em voz alta. Naquele dia, tudo o que eu precisava era de um simples formulário. Um documento interno, como tantos outros que eu arquivava, imprimia, assinava, carimbava. Só que a pessoa responsável havia sido transferida temporariamente para o prédio anexo, um centro cultural recém-integrado à estrutura da prefeitura. Nunca tinha entrado lá. E, sinceramente, nem sabia o que existia por trás daqueles muros cobertos por trepadeiras. Subi as escadas de madeira antiga, ouvindo o rangido sob meus saltos baixos. Havia cheiro de verniz, de madeira recém-cortada, e algo mais, algo difícil de descrever. Um cheiro de vida acontecendo. Bati na primeira porta com uma placa escrita Oficina 2. Nenhuma resposta. Girei a maçaneta devagar. A sala estava aberta. E foi ali que tudo começou. A luz atravessava as janelas altas de vidro fosco e se quebrava em partículas douradas no ar. Havia esculturas incompletas, ferramentas penduradas, pedaços de mármore no chão e uma grande bancada no centro. Atrás dela, um homem alto, de barba grisalha bem aparada e olhos tão atentos quanto silenciosos, lixava com cuidado uma peça de madeira que mais parecia ter vida própria. Ele ergueu os olhos e me encarou. Não com curiosidade. Com a calma de quem já sabia o que estava por vir. Está procurando alguém? Ele perguntou com voz grave e pausada. Desculpe. Eu achei que fosse o setor de documentação. Me indicaram a oficina 2. Ele sorriu de leve. Aqui é a oficina 2, sim. Mas talvez seja a que você não esperava encontrar. Eu sorri, meio sem graça, e comecei a recuar, pronta para pedir desculpas mais uma vez e sair correndo dali. Já usou as mãos para criar alguma coisa? Ele perguntou, antes que eu alcançasse a porta. Fiquei parada. A pergunta era tão simples, mas soou como um eco dentro de mim. Criar? Não. Nem sei se tenho talento para isso. Ele se afastou da bancada e me estendeu um avental. Todo mundo tem. Só precisa descobrir com o quê. Meus instintos diziam para sair. Mas meus pés ignoraram. Vesti o avental como se fosse um uniforme novo. E, naquele instante, o mundo começou a mudar de dentro para fora. O nome dele era Miguel. 50 anos. Coordenador das oficinas do Centro Cultural. Ex-artesão de móveis, ex-professor de escultura, ex-muita coisa, segundo ele mesmo. Mas o que mais me chamou a atenção foi o silêncio confortável que ele carregava. Um homem que não precisava falar muito para ser escutado. Vem cá. Ele apontou para um bloco de argila sobre a bancada. Vamos começar do começo. As mãos dele guiaram as minhas, com cuidado. Não havia toque desnecessário, nem pressa. Ele me mostrou como aplicar pressão com os dedos, como girar a base, como respirar junto com o movimento. Era só argila, mas eu sentia como se estivesse tocando alguma parte escondida de mim. Por que isso tudo me parece tão vivo? Perguntei em voz baixa, quase sem querer. Por que é? Ele respondeu. Você não está apenas modelando argila. Está escavando sua alma. Naquela tarde, eu me atrasei para o trabalho pela primeira vez em anos. E não senti culpa alguma. No dia seguinte, voltei. Mesmo sem ter motivo. Ele não se surpreendeu. Apenas sorriu. O que vamos fazer hoje? Perguntei. Hoje, você vai descobrir que as ferramentas podem parecer pesadas. Mas é com elas que se cria a beleza mais leve. Foi aí que ele me entregou o primeiro instrumento de verdade. Um entalhador longo, metálico, robusto.
Enorme, pesado e intimidador. Mas suas mãos colocaram o meu pulso na posição certa. Seus olhos me mostraram que não era força, era jeito. Era sensibilidade. E quando o metal encontrou a madeira, eu ouvi um som que ecoava dentro de mim. A porta errada. A sala errada. O dia errado. Foi assim que tudo começou a dar certo. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E, pela primeira vez em muito tempo, isso era bom. Era como se um pedaço adormecido dentro de mim tivesse sido acordado. E agora ele gritava, pulsava, implorava por mais. Depois daquele primeiro dia com Miguel, passei a voltar à oficina quase todas as tardes. Mesmo quando minha agenda dizia que eu não tinha tempo. Meu corpo já se movimentava sozinho pela cidade depois do expediente. Como se minha alma soubesse onde precisava estar. Tá com fome de quê? Miguel me perguntou um dia, limpando as mãos sujas de pó com um pano encardido. De mim mesma, eu acho. Respondi sem pensar, e então sorri, surpresa com minha própria sinceridade. Ele não riu. Apenas assentiu, como quem entendia. Com o tempo, comecei a entender os sons do ateliê. O raspar do entalhador na madeira, o estalo da argila seca, o silêncio entre dois gestos. Cada ruído parecia me contar uma parte esquecida de mim. Um quebra-cabeça que só agora eu começava a montar. Você tem um tipo raro de delicadeza. Ele me disse, um dia, observando minha escultura incompleta. Do tipo que carrega peso com leveza. Eu olhei para a peça. Era uma forma curva, inacabada, indefinida. Ainda não sabia o que ela queria ser, mas eu sabia que havia algo ali. E isso é bom? Perguntei. Isso é verdadeiro. Aos poucos, fui me acostumando com os instrumentos. Não eram apenas ferramentas. Eram extensões do que eu sentia. O cinzel de corte grosso era firme, direto. O compasso de madeira me fazia sentir como se eu pudesse medir o mundo inteiro com um gesto. E aquele entalhador de ferro fundido, o maior deles, parecia pesado demais no começo. Mas Miguel me ensinou que o peso não está no objeto, está em como você o segura. Olha aqui, ele disse, posicionando minhas mãos. Você não precisa controlá-lo. Precisa confiar nele. E eu confiei. Mais do que já havia confiado em muita gente. Era estranho pensar nisso, mas a forma como ele me ensinava não era só técnica. Era como se ele estivesse me traduzindo. Como se lesse o que nem eu sabia escrever. Um dia, sentei na beira da oficina e perguntei: por que você faz isso? Por que dedica seu tempo a ensinar pessoas como eu? Miguel tirou os óculos de proteção e me olhou com calma. Porque um dia alguém me deu a mesma chance. E eu quase disse não. E o que fez você dizer sim? O silêncio. Ele gritava alto demais. Essa frase ficou comigo. Durante dias. Na semana seguinte, levei uma surpresa. Miguel havia reservado um canto inteiro da oficina só para mim. Aqui será seu espaço, ele disse. Um lugar para você errar, testar, criar e descobrir. Havia uma bancada, um cavalete, ferramentas penduradas com cuidado e uma placa improvisada com meu nome. Ateliê da Bianca. Aquilo me deu vontade de chorar. Mas não chorei. Apenas sorri e agradeci, com o tipo de gratidão que não cabe em palavras. Comecei a chegar mais cedo, sair mais tarde. Minha rotina antiga, os e-mails, as planilhas, os relatórios, pareciam cada vez mais distantes daquilo que eu me tornava. E então aconteceu algo inesperado. Naquela tarde, Miguel se aproximou em silêncio e observou minha escultura por alguns minutos. Depois, falou baixo, quase em sussurro. Você está escondendo algo ali. Como assim? Tem medo de mostrar quem você realmente é. Fiquei paralisada. Ele estava certo. Eu tentava deixar as formas suaves, evitar os cortes mais profundos, esconder os excessos. Era como se eu ainda quisesse parecer correta. Criar não é agradar. Ele continuou.
É escancarar. Mesmo que doa. Naquela noite, fui para casa com os dedos doendo, mas com o peito aceso. Me olhei no espelho, não para ver se estava bonita, mas para entender quem era aquela mulher que começava a nascer. Comecei a desenhar no caderno. Rascunhos, ideias, frases soltas. Era como abrir uma torneira interna. Não dava mais para parar. No outro dia, entrei na oficina decidida. Peguei o maior entalhador da prateleira. Aquele que me intimidava. Olhei para a madeira em branco e respirei fundo. Miguel apenas sorriu do outro lado da sala. E então comecei a talhar. Com força, com precisão, com verdade. A cada marca, uma parte de mim vinha à tona. Era minha primeira grande peça. E, mesmo sem saber o que seria, eu sentia, seria minha. Aquela escultura mudou tudo. Durante horas, minhas mãos correram sobre a madeira como se soubessem um caminho antigo. Eu nem pensava. Só sentia. E cada golpe, cada linha, cada raspagem me puxava para dentro de mim mesma, como se eu desenterrasse algo que sempre esteve ali, só que abafado, escondido sob anos de obrigações, medo e silêncio. O estalo da madeira viva respondendo ao corte do entalhador me arrepiava. Parecia um som de libertação. De dor também, talvez. Mas era um som meu. Quando terminei, estava coberta de pó, suada, e com os olhos ardendo. Olhei a peça com um nó na garganta. Não era bonita. Não era perfeita. Mas era honesta. Miguel se aproximou em silêncio. Não disse nada por alguns segundos. Agora sim, ele murmurou. Agora eu te vejo. Nos dias que seguiram, algo em mim mudou. Andava pela rua mais leve, como se meus pés finalmente tocassem o chão. As pessoas me olhavam diferente. Ou talvez fosse eu que agora as enxergasse com olhos mais limpos. Comecei a fazer escolhas diferentes. No trabalho, propus ideias mais ousadas. Comecei a dizer não quando antes eu só concordava. Meus colegas notaram. Você tá diferente, Bianca, comentou Larissa, minha amiga do RH. Acho que comecei a me escutar mais. Ela sorriu. E pela primeira vez, senti que eu estava no caminho certo. Na oficina, Miguel passou a me provocar de forma mais direta. Você é muito boa com o que é delicado, ele dizia, me observando moldar uma figura feminina em argila. Mas e com o que é bruto? O que te assusta? Eu não sei se consigo lidar com isso. É exatamente aí que mora sua próxima escultura. Ele tinha razão. Eu ainda me escondia em formas suaves, femininas, leves. Tinha medo de criar algo rude, intenso, desconfortável. Mas comecei a tentar. Peguei pedaços de madeira imperfeitos, cheios de nós e marcas. Miguel dizia que eram os melhores, os mais verdadeiros. Me obriguei a parar de lixar demais, de suavizar cada canto. Deixei algumas imperfeições visíveis. E o mais surpreendente, elas eram belas. Um dia, Miguel me entregou um bloco de mármore bruto. É seu, disse. Sério. Mas tem uma condição. Qual? Você não vai desenhar antes. Vai criar direto. Escutar a pedra. Mas, e se eu errar? Ele sorriu. Então você aprende a conversar com o erro. Foi uma das lições mais duras. A cada lasca removida, eu sentia como se estivesse apostando tudo em um gesto. Não havia como voltar atrás. A pedra não perdoava hesitação. Mas havia algo poético nisso. Criar a partir da escuta. Sem controle. Só presença. Passei 2 semanas imersa naquilo. Perdi a noção dos dias. Me esqueci do celular, das redes sociais, dos prazos. Me encontrei ali, entre o frio da pedra e o calor das minhas mãos. E, quando terminei, chorei. Porque o que vi não era só uma escultura. Era uma parte minha que eu nunca tinha tido coragem de olhar de frente. Miguel se emocionou quando viu a peça. Não pela técnica,
mas pela coragem. Essa é a escultura que você precisava fazer, disse, com a voz embargada. E o que eu faço com ela agora? Você mostra ao mundo, a você mesma. Naquela noite, saímos para comer em um restaurante simples, perto do cais. Miguel insistiu que era hora de comemorar. Falamos pouco, mas o silêncio entre nós não era desconfortável. Era cheio. Ele me contou sobre sua juventude, sobre como também teve medo, sobre o professor que o rejeitou por achar suas ideias cruas demais, sobre como pensou em largar tudo, e como, um dia, alguém olhou para ele como ele agora olhava para mim. Você tem um dom, Bianca. Mas mais que isso, você tem coragem. E isso não se ensina. Olhei pro mar escuro à frente. As luzes do cais se refletiam na água, tremeluzindo como promessas. E ali, senti algo crescer dentro de mim. Algo que ainda não tinha nome. Na volta, passamos pela oficina. Ele queria me mostrar algo. Quando entramos, o espaço estava escuro, silencioso. Ele acendeu apenas uma luz pequena, sobre uma das esculturas. Essa foi a primeira peça que me fez chorar. Ele disse, apontando. Eu a escondi por anos. Tinha vergonha dela. Por quê? Porque ela era verdadeira demais. E eu não estava pronto para me ver ali. Me aproximei devagar. Era uma escultura de metal, densa, áspera, quase agressiva. Mas havia dor nela. E também uma estranha ternura. Toquei o metal frio. Ela também me emociona, sussurrei. Ficamos em silêncio por alguns minutos. E então ele disse: a arte é o único lugar onde a verdade não precisa se esconder. Sorri. E naquele instante, soube. Eu não queria mais me esconder também. Era quase impossível distinguir onde terminava o ateliê e começava minha alma. Aquilo que antes era só um espaço de aprendizado virou abrigo, refúgio, espelho. Eu chegava cedo, mesmo sem compromisso, e saía tarde, mesmo sem obrigação. Cada canto da oficina carregava agora um fragmento do que eu estava descobrindo em mim. As ferramentas deixaram de ser objetos estranhos e pesados. Se tornaram extensões do meu corpo. Miguel percebia. Você não esculpe mais como antes, ele disse um dia. Agora você sente antes de tocar. Talvez por isso, naquela semana, ele me desafiou de novo. Vamos fazer algo juntos. Uma escultura? Uma peça a 4 mãos. Fiquei paralisada. Eu? Com você? Ele riu. Sim. Você já está pronta para isso. Só não percebeu ainda. Começamos no sábado pela manhã. O dia amanheceu nublado, e o céu tinha cor exata de cimento fresco. Escolhemos uma peça de madeira gigante, quase 2 metros de altura. Pesada, bruta, cheia de veios marcados, como se a própria natureza tivesse começado a esculpir antes de nós. Trabalhar juntos foi estranho no início. Eu hesitava. Tentava adivinhar seus movimentos. Não queria atrapalhar. Mas ele me corrigia com paciência. Não tenta me seguir. Escuta a madeira. E se a sua ideia conflitar com a minha, a gente encontra um meio termo. É assim também fora da arte. Aquilo me marcou. Começamos a conversar mais durante o processo. Histórias pequenas, memórias antigas. Eu falei do meu avô, que consertava cadeiras na garagem e me deixava brincar com pedaços de madeira. Ele contou da mãe, que desenhava na toalha de mesa com a unha quando estava nervosa. Acho que a arte corre nas veias de quem nunca pôde dizer tudo com palavras, disse ele. E eu entendi. Porque era isso que eu fazia agora. Dizia o que nunca consegui explicar. Com os dias, nosso entrosamento se tornou quase natural. Nossos gestos se complementavam. Quando eu parava para pensar, ele avançava. Quando ele hesitava, eu sugeria um caminho. Não havia cobrança. Apenas confiança. Mas havia algo mais também. Era sutil.
Estava no jeito como ele me observava quando eu estava concentrada. No silêncio que se prolongava quando nossas mãos se tocavam por acidente ao segurar a mesma ferramenta. Era no cuidado com que ele limpava meus pincéis antes de guardar. No modo como ele dizia Bianca, como se o nome tivesse peso e música ao mesmo tempo. Um dia, fiquei sozinha na oficina até mais tarde. Estava trabalhando em uma pequena peça de cerâmica. A luz amarelada da luminária criava sombras suaves. Tudo parecia quieto, calmo, até Miguel aparecer na porta. Achei que já tivesse ido. Achei que você também, respondi, surpresa. Ele entrou devagar, sem dizer nada. Sentou-se do outro lado da bancada, me observando por alguns minutos. Sabe o que mais gosto na forma como você cria? Neguei com a cabeça, meio tímida. Você não tenta controlar. Você permite. Dá espaço para a matéria falar. E isso é raro. Senti o rosto aquecer. Acho que aprendi com você. Ele balançou a cabeça. Não. Você só precisou de alguém que te lembrasse o que já existia em você. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então ele se levantou e caminhou até a estante no fundo. Pegou uma caixinha de madeira antiga e trouxe até mim. Quero que fique com isso. Abri a tampa com cuidado. Dentro havia um pequeno formão, antigo, com o cabo gasto pelo tempo. Era do meu primeiro mestre, explicou. Ele me deu isso quando achou que eu finalmente tinha parado de copiar e começado a criar. Por que você está me dando? Ele sorriu. Porque agora é sua vez. Foi difícil conter as lágrimas. Nos dias seguintes, nossa escultura conjunta ficou pronta. Era intensa, cheia de camadas, assimetrias e força. Tinha partes suaves, outras ásperas. Linhas que pareciam discutir entre si, mas no final, todas contavam a mesma história. A nossa. Miguel organizou uma pequena exposição no galpão onde ficava a oficina. Convidamos amigos, artistas locais, curiosos. Eu estava nervosa. Tremia como se fosse me apresentar num palco. Mas quando vi a peça sendo admirada, senti paz. E quando ouvi uma mulher dizendo, essa obra parece falar com a minha alma, soube que tinha feito algo verdadeiro. Miguel veio até mim, colocou a mão em meu ombro e disse, a arte começou com a madeira. Mas o que você fez agora foi esculpir gente. Sorri. E naquele sorriso, havia algo novo. Algo que nem eu sabia que já morava em mim. Naquela noite, depois que todos foram embora, Miguel e eu ficamos ali, no galpão silencioso, entre as obras expostas e o cheiro de madeira no ar. Ele me olhou por um longo tempo. Tem algo que preciso te dizer. O quê? Ele respirou fundo. Acho que, se eu te conhecesse 20 anos atrás, teria amado você do mesmo jeito que hoje. Meu coração parou por um segundo. E hoje? Perguntei, sem fôlego. Ele se aproximou um pouco mais. Hoje, eu só tenho mais cuidado. Mas o sentimento é o mesmo. Não houve beijo. Nem precisava. Naquele momento, o que existia entre nós era mais forte do que qualquer toque. Era verdade. Era arte. Era sentimento que ainda não tinha nome, mas que já era impossível esconder. No dia seguinte à exposição, algo em mim mudou. Não era só orgulho. Era como se eu finalmente tivesse encontrado o caminho de volta para casa. Só que a casa era eu mesma. Um espaço que antes estava escuro, vazio, agora estava cheio de luz, de formas, de expressão. Miguel estava mais calado que o normal. Depois da confissão velada da noite anterior, ele parecia medir cada palavra, como quem sabe que um passo em falso pode romper algo delicado. Mas eu sabia que o que ele sentia era real. E eu também sentia. Mesmo sem nome, sem gesto, sem promessas. Aquilo nos unia de um jeito diferente. Na segunda-feira, voltei à oficina mais cedo. Queria começar uma nova peça sozinha. Uma coisa minha. Só minha.
Escolhi um bloco de mármore branco. Nunca tinha esculpido nesse material. Era frio ao toque, quase intimidador. Mas algo me dizia que era hora de encarar esse desafio. Enquanto trabalhava, ouvia os sons do bairro ao fundo. O sino da padaria, um cachorro latindo, uma música antiga tocando numa rádio de carro. E ouvi os passos dele se aproximando. Mármore? Perguntou com um sorriso surpreso. Achei que ainda não estava pronta para isso. Também achei. Mas descobri que a gente nunca se sente pronto. A gente só começa. Ele se aproximou devagar. Não tocou na pedra. Nem em mim. Mas ficou ao meu lado, observando, respeitando o espaço. Está linda assim, disse ele. A pedra. Você. Meu coração bateu mais rápido. Miguel. Mas antes que eu dissesse algo, ele desviou o olhar, como se lutasse contra um sentimento que não sabia onde guardar. Naquela tarde, uma mulher entrou na oficina. Elegante, cabelos presos, salto alto. Trazia uma pasta nas mãos e um olhar decidido. Boa tarde. Sou curadora da Bienal Jovem de Belo Horizonte. Estive na exposição sábado. Seu nome é Bianca, certo? Assenti. Surpresa. Ela me explicou que minha obra havia sido indicada por um dos visitantes para a próxima seleção do evento. Queremos que você participe. Com aquela peça. Ou com outra nova. O que importa é que venha como artista. E não como aluna. Eu não sabia o que dizer. Miguel ouviu tudo de longe, mas não interferiu. Quando a mulher saiu, ele se aproximou. Vai aceitar? Eu, não sei. E se eu não estiver pronta? Ele riu, como se minha dúvida fosse a coisa mais bonita que eu podia dizer. Agora é você quem ensina isso aos outros, lembra? Naquela noite, andei até a praia sozinha. O mar estava calmo, e a lua refletia no horizonte como se fosse feita da mesma pedra que eu esculpia. Sentei na areia e pensei em tudo. No medo que sentia, na coragem que Miguel me ensinou, no sentimento que crescia e ainda não tinha nome, mas me preenchia inteira. Ele apareceu do nada. Achei que te encontraria aqui, disse, sentando ao meu lado. Achei que você estivesse dormindo. Não depois de hoje. Não depois de tudo que você viveu. Silêncio. O tipo de silêncio que não pesa. Que aconchega. Sabe, ele disse, olhando pro mar, eu passei anos ensinando os outros. E achando que já tinha vivido tudo que podia. E agora? Agora. Eu vejo que estava enganado. Eu me virei para ele. E pela primeira vez, não desviei os olhos. Miguel, a gente pode dar nome a isso? Ele pensou, sorriu. Ainda não. Mas talvez não precise. Eu respirei fundo. Só me promete uma coisa. Qual? Que não vai mais esconder o que sente. Porque eu também escondi por tempo demais. Ele olhou para mim. E pela primeira vez, tocou meu rosto com a ponta dos dedos. Um toque leve. Quase uma escultura invisível. Prometo. Nos dias que seguiram, aceitei o convite da Bienal. Comecei a esculpir minha nova peça. Feita de mármore, silêncio e coragem. Miguel continuou ao meu lado. Agora com outro olhar. Nem mestre, nem só amigo. Algo mais. Algo nosso. E quando a obra ficou pronta, ele me levou até ela, com os olhos brilhando. Você sabe como se chama isso, né? O quê? O que você fez aqui? Arte. Ele balançou a cabeça. Isso é você. Inteira. Eu sorri. Mas antes que dissesse algo, ele me interrompeu. Mas tem algo que você ainda não sabe. O quê? Ele se aproximou. Mais do que nunca. Essa peça não vai ser sua última. Como você sabe? Porque eu acabei de receber um convite para um projeto em Lisboa. E preciso de uma parceira. De verdade. Só se você quiser. Meus olhos se encheram de lágrimas. Mas não por tristeza. Então é isso. Ele assentiu. A arte nos uniu.
Mas é você que me faz querer continuar. E eu disse a única coisa que cabia naquele momento. Vamos! Naquela noite, embarcamos juntos. Para uma nova cidade. Uma nova escultura. Uma nova história. Mas no fundo, era apenas a continuação da mesma. A de uma mulher que achava que se conhecia. Até alguém mostrar a ela quem realmente morava lá dentro. E talvez, só talvez, ainda houvesse muito mais por vir. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.